Há um sussurro constante que ecoa nos corredores da tua alma. Uma voz suave que chama teu nome com amor infinito. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que deseja ardentemente estabelecer morada em teu interior. Mas, quantas vezes ao longo do dia percebes esse chamado? Quantas vezes sentes essa presença divina que te envolve, te guia e te transforma? Se teu coração sincero responde quase nunca, ou, raramente, não te aflijas. Não estás sozinho nessa jornada espiritual. O mundo moderno criou um ambiente quase perfeito para sufocar a voz do Espírito Santo. O constante bombardeio de notificações, a correria sem fim, as preocupações que te assaltam desde o despertar, as vozes incessantes dos meios de comunicação, tudo isso forma uma barreira quase impenetrável para a ação divina. Como poderia o suave sopro do Espírito ser percebido em meio a tanto ruído? Como poderia sua presença ser sentida quando mal tens tempo para respirar profundamente? No silêncio Deus fala, no caos tua alma se distrai. Esta verdade, tão simples e profunda, será nosso ponto de ancoragem durante toda esta jornada. Santo Agostinho confessou que passou anos de sua vida procurando Deus em todos os lugares equivocados, nos prazeres fugazes, nas filosofias complexas, nas companhias passageiras, até descobrir que o Divino Espírito sempre esteve dentro dele, esperando pacientemente ser reconhecido. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora, escreveu ele em suas confissões. Quantos de nós vivemos este mesmo drama espiritual, buscando fora o que só pode ser encontrado no íntimo do nosso ser? Já te perguntaste por que certas pessoas parecem irradiar uma paz sobrenatural, mesmo em meio às tormentas da vida? Já observaste como alguns cristãos demonstram uma sabedoria que transcende o conhecimento humano? Uma alegria que desafia as circunstâncias adversas? O segredo não está em dons especiais ou em favores divinos exclusivos. Está nos hábitos. Sim, nos simples e cotidianos hábitos que cultivam um terreno fértil para a ação do Espírito Santo. No silêncio Deus fala. No caos, tua alma se distrai. A partir de agora descobrirás 5 hábitos transformadores que abrirão as comportas da tua alma para a inundação divina do Consolador prometido por Jesus. O primeiro hábito que atrai poderosamente o Espírito Santo é tão simples que muitos o descartam, e tão desafiador que poucos o praticam com constância. O silêncio interior diário. Não se trata apenas de estar em um ambiente sem barulho, embora isso ajude, mas de criar um santuário interior onde as vozes do mundo, dos medos, das preocupações e dos desejos mundanos sejam temporariamente silenciadas. São João da Cruz nos ensina que Deus fala no silêncio da alma. Mas como poderias escutar essa voz suave se teu interior está sempre repleto de ruído? Como poderias discernir os movimentos sutis do Espírito se tua mente não conhece o repouso? Compromete-te, a partir de hoje, a dedicar pelo menos 10 minutos diários ao silêncio sagrado. Encontra um lugar tranquilo em tua casa. Desliga todos os dispositivos eletrônicos e simplesmente permanece na presença de Deus. Não é necessário falar muito. De fato, no início, é melhor apenas escutar. Respira profundamente. Relaxa teu corpo e repete suavemente. No silêncio Deus fala, no caos tua alma se distrai. Sentirás inicialmente um desconforto. Uma inquietação interna que te impulsiona a fazer algo. Qualquer coisa, exceto permanecer quieto. Esta é a síndrome de abstinência espiritual, o sintoma de uma alma viciada em distrações. Santa Teresa de Ávila comparava nossa alma a um castelo interior com muitas moradas, e dizia que o Espírito Santo habita no aposento mais central. Porém, para chegar a esse santuário íntimo, precisamos atravessar todas as outras moradas, enfrentando nossos medos, inseguranças e apegos desordenados. O silêncio sagrado é justamente a chave que abre a primeira porta desse castelo. Quando te dispões a estar em silêncio diante de Deus, estás essencialmente dizendo: Senhor, estou disposto a entrar em contato com o que existe dentro de mim, mesmo que seja doloroso ou desconfortável, para poder encontrar-te mais profundamente. Já experimentaste aquele momento em que,
após muito tempo em silêncio, uma clareza inexplicável surge em tua mente. Aquele instante em que, sem nenhum esforço consciente, recebes uma resposta, uma direção, ou uma paz que supera todo entendimento. Não foi coincidência, foi o Espírito Santo operando no terreno fértil do silêncio. No trabalho, quando enfrentares uma decisão difícil, toma 5 minutos de silêncio antes de decidir. Em casa, quando as tensões familiares surgirem, busca um momento de recolhimento antes de reagir. Nos momentos de tentação, permite-te um intervalo de quietude para escutar a voz suave que sempre te guia para o bem. No silêncio, Deus fala. No caos, tua alma se distrai. Este hábito, aparentemente tão simples, é o alicerce sobre o qual todos os outros serão construídos. Se o silêncio prepara o terreno da alma, a palavra de Deus planta as sementes que o Espírito Santo fará germinar. O segundo hábito que atrai poderosamente a presença do Paráclito é a leitura diária e meditativa das Sagradas Escrituras, especialmente do Evangelho. Não se trata de ler grandes quantidades de texto ou de estudar complexas questões teológicas, embora isso tenha seu valor, mas de permitir que a palavra viva de Deus penetre lentamente em teu coração, como chuva suave que embebe a terra seca. Assim como alimentas teu corpo todos os dias para mantê-lo saudável, também tua alma necessita do pão diário da palavra para fortalecer-se espiritualmente. Compromete-te a ler um capítulo do Evangelho cada manhã, antes que o mundo reclame tua atenção e energias. Lê devagar, saboreando cada palavra, permitindo que o texto te interpele pessoalmente. Quando um versículo particularmente te tocar, detente nele, repete-o várias vezes em teu coração, pergunta-te: o que o Espírito Santo quer me dizer através destas palavras hoje? O Papa Francisco frequentemente nos lembra que a Bíblia não é um livro para ser colocado na estante, mas para ser carregado no bolso ou na bolsa, consultado com frequência durante o dia. As palavras que mais te tocarem pela manhã podem ser justamente aquelas que o Espírito Santo usará para consolar-te numa dificuldade imprevista à tarde. São Jerônimo, o grande tradutor e estudioso das Escrituras, afirmava categoricamente: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. E podemos acrescentar: ignorar as Escrituras é também fechar uma importante porta à ação do Espírito Santo em nossa vida. Pois foi o próprio Espírito quem inspirou os autores sagrados, e é Ele quem ilumina nossa mente e coração quando nos debruçamos sobre o texto bíblico com fé e humildade. Quando lês a palavra de Deus com o coração aberto, estás essencialmente convidando o Espírito Santo a ser teu mestre interior, teu intérprete pessoal da vontade divina para a tua vida concreta. Já notaste como uma mesma passagem bíblica pode tocar-te de maneiras completamente diferentes dependendo do momento de vida que estás atravessando? Esta é uma das manifestações mais claras da ação do Espírito Santo, que faz da Escritura uma palavra sempre nova, sempre atual, sempre direcionada às tuas necessidades específicas. No silêncio Deus fala, no caos tua alma se distrai. Quando lês a palavra no silêncio da manhã, crias as condições ideais para que o Espírito te fale diretamente ao coração. No trabalho, quando enfrentares dilemas éticos, uma palavra do Evangelho pode iluminar tua decisão. Na família, quando as diferenças parecerem irreconciliáveis, um ensinamento de Jesus pode abrir caminhos de compreensão mútua. Nas tentações, uma advertência apostólica pode ser o escudo que te protege do mal. A palavra, habitando em ti, torna-se o canal privilegiado para os sussurros diários do Espírito Santo. O terceiro hábito que atrai a presença transformadora do Espírito Santo é tão antigo quanto a própria Igreja, e tão contemporâneo quanto a necessidade humana de recomeçar: a confissão frequente dos pecados. Assim como uma casa precisa ser regularmente limpa para permanecer acolhedora, também tua alma necessita de purificação constante para ser morada agradável ao divino hóspede. O sacramento da reconciliação não é apenas um ritual para momentos de crise espiritual ou para pecados extraordinariamente graves. É um encontro regular com a misericórdia de Deus que mantém abertos os canais da graça em tua vida cotidiana.
Compromete-te a buscar a confissão sacramental pelo menos uma vez por mês, mesmo que não te sintas oprimido por faltas graves. A confissão frequente tem um efeito preventivo e fortalecedor. Previne que pequenos desvios se transformem em hábitos pecaminosos arraigados e fortalece tua vontade para resistir às tentações futuras. Santa Faustina Kowalska, a apóstola da Divina Misericórdia, escreveu em seu diário que Jesus lhe revelou: quando te aproximas da confissão, sabes que eu mesmo estou no confessionário esperando por ti? Apenas escondo-me no sacerdote, mas sou eu quem age em tua alma. Que pensamento consolador para aqueles que sentem vergonha ou medo de confessar suas faltas. O cardeal Sara, em seu livro A Força do Silêncio, faz uma observação perspicaz. O ruído interior dos nossos pecados não confessados é um dos maiores obstáculos à escuta da voz de Deus. Quando carregamos o peso de nossas faltas não reconhecidas, criamos um ruído constante em nossa consciência, culpa, justificativas, negação, projeção, que dificulta enormemente a percepção dos movimentos sutis do Espírito Santo. A confissão sincera e regular silencia esse ruído interior, criando o espaço necessário para que o Consolador possa falar ao teu coração. No silêncio Deus fala, no caos, tua alma se distrai. O caos da consciência não purificada é um dos maiores impedimentos para a intimidade com o Espírito. Já refletiste sobre como te sentes após uma boa confissão? Aquela leveza interior, aquela paz que transcende qualquer explicação racional, aquela alegria tranquila que emana do mais profundo do ser, são todos sinais da renovada presença do Espírito Santo em tua alma purificada. No trabalho, quando cometeres erros, aprende a reconhecê-los prontamente em vez de ocultá-los. Na família, quando falhares no amor, pede perdão sinceramente em vez de justificar-te. Nas relações sociais, quando sucumbires à tentação da fofoca ou da crítica destrutiva, retrata-te e repara o dano causado. A humildade de reconhecer falhas não é sinal de fraqueza, mas de grandeza espiritual, e é um poderoso ímã que atrai o Espírito Santo para mais perto de ti. O quarto hábito que atrai a presença transformadora do Espírito Santo é tão simples que até uma criança pode praticá-lo, e tão profundo que os maiores místicos nunca o esgotaram: a invocação constante e confiante do Paráclito. Assim, como uma amizade se fortalece pela comunicação frequente, também tua relação com o Espírito Santo se aprofunda através do diálogo contínuo. Não é necessário usar fórmulas rebuscadas ou orações longas. Basta um sincero "Vem, Espírito Santo", pronunciado com fé e abertura de coração para iniciar uma poderosa corrente de graça em tua vida. Compromete-te a invocar o Espírito Santo antes de cada decisão importante, cada conversa difícil, cada tarefa desafiadora que enfrentares ao longo do dia. Melhor ainda, torna essa invocação um reflexo quase automático, um hábito tão natural quanto respirar. São Paulo nos exorta a orar sem cessar, Pt. 5:17, e uma das formas mais simples e eficazes de viver esse ideal é através da repetição frequente, ao longo do dia, de breves jaculatórias dirigidas ao Espírito Santo. Espírito de sabedoria, ilumina-me. Espírito de fortaleza, sustenta-me. Espírito de amor, inflama-me. Pequenas frases que mantêm acesa a chama da consciência da presença divina em teu cotidiano. São Basílio Magno, um dos grandes padres da Igreja que escreveu extensivamente sobre o Espírito Santo, comparava a relação da alma com o Divino Espírito à relação de um peixe com a água. Assim como os peixes não podem viver fora d'água, também a alma não pode florescer fora da atmosfera do Espírito. Esta imagem poderosa nos lembra que o Espírito Santo não é um visitante ocasional em nossa vida. Ele é o próprio ambiente espiritual no qual vivemos, nos movemos e existimos. Quando o invocamos constantemente, não estamos tanto pedindo que venha de fora para dentro, mas sim despertando nossa consciência para sua presença já atuante em nosso interior. Já percebeste como certos momentos de clareza espiritual ou decisões acertadas surgiram após uma breve, mas sincera invocação do Espírito Santo?
Esta não é uma coincidência. É o cumprimento da promessa de Jesus. Pedi, e recebereis. Macete Piete. No silêncio Deus fala. No caos tua alma se distrai. A invocação constante do Espírito cria pequenos oásis de silêncio interior, mesmo em meio à agitação do dia. No trabalho, antes de participar de uma reunião importante, sussurra, internamente. Vem, Espírito de sabedoria. Na família, antes de uma conversa delicada com teu cônjuge ou filho, invoca. Vem, Espírito de amor e compreensão. Nas tentações, quando sentires que tuas forças se esgotam, clama com urgência. Vem, Espírito de fortaleza. Esta prática aparentemente simples tem transformado a vida de incontáveis santos ao longo dos séculos, e pode transformar a tua também. O quinto e último hábito que atrai poderosamente o Espírito Santo para a tua vida é o que mais diretamente reflete a própria natureza divina, o serviço desinteressado aos irmãos, especialmente aos mais necessitados. O Espírito Santo é essencialmente amor. O amor que flui eternamente entre o Pai e o Filho na intimidade da Trindade, e por isso mesmo, ele é irresistivelmente atraído para os corações que se esforçam por amar concretamente. Jesus nos ensinou que é dando que se recebe, uma frase frequentemente atribuída a São Francisco de Assis, mas que resume perfeitamente o ensinamento evangélico, e esta verdade se aplica de modo particular à nossa relação com o Espírito Consolador. Compromete-te a realizar diariamente pelo menos um ato de serviço desinteressado, algo feito pelo bem do outro sem expectativa de reconhecimento ou retribuição. Não precisa ser nada grandioso ou heróico. Pequenos gestos realizados com grande amor têm imenso valor aos olhos de Deus. Oferecer uma palavra de encorajamento a alguém deprimido, realizar com amor uma tarefa doméstica que normalmente te desagrada, dedicar tempo para escutar verdadeiramente alguém solitário, ajudar um colega sobrecarregado no trabalho, são todas oportunidades para manifestar concretamente o amor que o Espírito Santo deseja derramar através de ti. Santa Teresa de Calcutá frequentemente dizia: não procures ações grandiosas, mas faz o que tens ao alcance com grande amor. Esta mulher, que serviu aos mais pobres entre os pobres nas ruas de Calcutá, compreendia profundamente que a santidade não consiste em realizar coisas extraordinárias, mas em fazer coisas ordinárias com extraordinário amor. E esse amor extraordinário só é possível através da habitação do Espírito Santo em nós. Como ela mesma testemunhava, havia dias em que só conseguia continuar seu serviço exaustivo aos moribundos, porque sentia o Espírito Santo agindo nela, dando-lhe forças que ultrapassavam suas capacidades naturais. Já refletiste sobre como te sentes após realizar um ato de generosidade genuína? Aquela alegria profunda, aquela paz inexplicável, aquela sensação de plenitude que nenhum prazer egoísta consegue proporcionar, são todos frutos do Espírito Santo atuando em tua vida. No silêncio Deus fala, no caos tua alma se distrai. Paradoxalmente, é no serviço ativo ao próximo que muitas vezes experimentamos o mais profundo silêncio interior. Aquele silêncio das preocupações egoístas que normalmente ocupam tanto espaço em nossa mente. No trabalho, busca formas de ajudar colegas sem alardear teus gestos. Na família, realiza pequenos serviços que ninguém percebe, mas que tornam a vida doméstica mais harmoniosa. Na comunidade, oferece discretamente teu tempo e talentos onde são mais necessários. O Espírito Santo, que vê no segredo, encontrará nestes gestos escondidos de amor um canal privilegiado para manifestar sua presença transformadora em tua vida. Como saberás se o Espírito Santo está realmente atuando com mais força em tua vida após a implementação destes 5 hábitos? O primeiro e mais evidente sinal é uma paz interior que desafia as circunstâncias externas. Não se trata daquela paz superficial que depende de condições favoráveis, mas de uma tranquilidade profunda que persiste mesmo em meio às tempestades da vida. Jesus prometeu: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vô-la dou como o mundo a dá. João 14:27. Esta paz sobrenatural
que supera todo o entendimento humano, é o selo distintivo da presença ativa do Espírito Santo, o Consolador que Jesus enviou para que não ficássemos órfãos. Outro sinal inconfundível é uma crescente capacidade de discernimento espiritual, a habilidade de perceber a vontade de Deus nas situações concretas da vida. Começarás a notar que as decisões importantes se tornam de algum modo mais claras, não necessariamente mais fáceis, mas iluminadas, por uma luz interior que te permite enxergar além das aparências. São Paulo escreve que o homem espiritual julga todas as coisas. 1 Cor 2,15, referindo-se a esta sabedoria superior que vem da intimidade com o Espírito. Situações que antes te deixavam confuso e indeciso, agora parecem revelar um caminho, uma direção, como se uma bússola interior tivesse sido ativada. O cardeal Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia por muitos anos, compara a ação do Espírito Santo em nossa vida ao efeito de um ímã sobre partículas de ferro. Assim como o ímã organiza as partículas metálicas em um padrão harmonioso, também o Espírito Santo gradualmente organiza nossos pensamentos, desejos, emoções e prioridades em torno do centro divino. Perceberás esta reorganização interior quando começares a sentir um distanciamento natural de certos hábitos e apegos mundanos que antes exerciam forte atração sobre ti. Não se trata de um esforço moralizante para ser bom, mas de uma transformação orgânica dos gostos e inclinações. Um verdadeiro paladar espiritual que começa a preferir as coisas de Deus. No silêncio Deus fala. No caos, tua alma se distrai. À medida que estes 5 hábitos criam mais espaço interior para a ação divina, notarás também um paradoxal aumento de energia vital. Muitas pessoas temem que a vida espiritual seja uma forma de diminuição, de restrição, mas a experiência universal dos santos atesta justamente o contrário. Quanto mais o Espírito Santo habita em nós, mais plenamente vivos nos tornamos. Já sentiste aquela vitalidade interior após uma oração profunda? Aquela sensação de que cada fibra do teu ser está mais desperta, mais sensível, mais vibrante? Esta é a vida abundante que Jesus prometeu. Ju 10:10, manifestando-se através da presença dinâmica do seu Espírito. Permita-te observar atentamente estes sinais em tua vida à medida que praticas os 5 hábitos, e alegra-te com cada evidência da crescente atuação do divino hóspede da tua alma. Assim como existem hábitos que atraem a presença do Espírito Santo, também existem atitudes e comportamentos que o afastam e enfraquecem sua atuação em nossa vida. O primeiro e mais devastador destes obstáculos é o rancor não resolvido, a recusa em perdoar aqueles que nos feriram. Jesus foi absolutamente claro a este respeito. Se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai Celeste perdoará vossos pecados. Mateus 6,15. Não se trata de uma punição arbitrária, mas de uma impossibilidade espiritual. Um coração cheio de ressentimento não possui o espaço interior necessário para acolher o espírito do amor. Examina teu coração. Existe alguém a quem te recusas a perdoar? Esta pode ser a principal barreira entre ti e a experiência plena do Espírito Santo. O segundo grande obstáculo é o orgulho espiritual, a sutil tentação de atribuir a ti mesmo os dons e graças que recebes de Deus. Esta atitude se manifesta de várias formas, desde a vanglória por conquistas espirituais até a teimosia em seguir teus próprios caminhos contra o conselho da igreja e de orientadores experientes. São Pedro advertiu: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. O Espírito Santo, que é essencialmente dom e gratuidade, encontra-se impedido de agir plenamente onde o orgulho erige muros de autossuficiência. A verdadeira humildade não consiste em negar teus dons ou em falar mal de ti mesmo, mas em reconhecer com gratidão que tudo o que tens e és vem de Deus. São João Paulo II frequentemente alertava sobre outro obstáculo sutil mas poderoso: o materialismo prático. A absorção excessiva nas realidades materiais da vida, com consequente negligência das espirituais.
Mesmo sem negar teoricamente a existência ou importância de Deus, muitos cristãos vivem como se ele fosse irrelevante para as decisões cotidianas, os projetos de vida, as escolhas profissionais e familiares. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, advertiu Jesus, Mito 6:24. O Espírito Santo respeita nossa liberdade e não se impõe onde não é verdadeiramente desejado e buscado. Quando as preocupações materiais ocupam todo o horizonte da existência, naturalmente a sensibilidade às realidades espirituais se embota. No silêncio, Deus fala. No caos, tua alma se distrai. Talvez o obstáculo mais comum na vida espiritual contemporânea seja simplesmente o ruído e a dispersão. A incapacidade de estar verdadeiramente presente, de focar a atenção, de habitar o momento atual com consciência plena. A cultura digital em que estamos imersos nos treina constantemente para a distração, o pensamento fragmentado, a resposta imediata a cada estímulo. Já observaste como te sentes após várias horas de navegação nas redes sociais, ou de consumo passivo, de entretenimento? Aquela sensação de vazio, de dispersão mental, de leve insatisfação, são sintomas de uma alma que perdeu temporariamente o contato com sua fonte interior. O Espírito Santo não compete com o barulho. Ele espera pacientemente que criemos espaços de silêncio onde sua voz possa ser ouvida. Identificar e remover estes obstáculos é tão importante quanto cultivar os 5 hábitos positivos. Ambos formam os 2 lados da mesma moeda espiritual. Maria tinha apenas 32 anos quando foi diagnosticada com uma doença crônica que mudou completamente o rumo de sua vida. A dor física constante era um desafio, mas a dor espiritual da pergunta sem resposta, por que Deus permite isso? Era ainda mais dilacerante. Por meses, sua fé vacilou perigosamente à beira da desistência. Foi então que um diretor espiritual lhe sugeriu justamente os 5 hábitos que estamos explorando. No início, parecia uma receita simplista, demais para um problema tão complexo, confessa ela. Mas estava desesperada o suficiente para tentar qualquer coisa. O hábito do silêncio foi o mais difícil no começo. Ficar quieta diante de Deus significava enfrentar o turbilhão de emoções negativas que ela tentava suprimir com atividade constante. Foram necessários quase 3 meses de prática diária do silêncio e da invocação constante do Espírito Santo para que eu começasse a perceber uma mudança, continua Maria. Não foi uma transformação dramática como eu esperava, mas algo muito mais sutil e profundo. Certo dia, percebi que a pergunta atormentadora "por quê?" havia sido substituída por outra "para quê?". Não era mais uma questão de encontrar culpados ou razões, mas de descobrir um propósito, um sentido. Esta mudança de perspectiva, explica ela, não veio através de respostas intelectuais ou teológicas, mas da experiência direta do Espírito, consolador agindo em seu interior. A doença continuava lá, a dor continuava lá, mas algo fundamental havia mudado dentro de mim. No silêncio, Deus fala. No caos, tua alma se distrai. Esta frase tornou-se meu mantra diário, lembrando-me de voltar sempre ao centro, onde o Espírito habita. Pedro, um executivo de uma grande empresa, enfrentava um desafio completamente diferente. O vazio existencial em meio ao sucesso profissional. Eu tinha tudo o que nossa sociedade considera importante: dinheiro, posição, reconhecimento, mas vivia com um constante sentimento de que algo essencial estava faltando. Católico não praticante há anos, decidiu retornar à igreja após uma crise familiar que o fez questionar suas prioridades. Foi em um retiro espiritual que ouviu, pela primeira vez, sobre estes 5 hábitos. O que me chamou a atenção foi que não eram práticas extraordinárias ou misticismos complicados. Eram coisas simples, concretas, que eu podia integrar na minha rotina ocupada. Para Pedro, a prática da confissão regular e do serviço desinteressado causou um impacto mais profundo. Confessar regularmente trouxe uma honestidade para minha vida,
que estava ausente há décadas. Parei de justificar minhas falhas com racionalização sofisticada e comecei a enfrentá-las com humildade. Quanto ao serviço, ele começou dedicando 2 horas semanais a um projeto social que auxiliava jovens de comunidades carentes. O fascínio do poder e do status começou a perder seu brilho à medida que experimentei a alegria genuína de ver um jovem descobrir seu potencial. Hoje, 5 anos depois, mantenho os mesmos hábitos e posso testemunhar que minha vida profissional não sofreu nenhum prejuízo, pelo contrário, tornou-se mais equilibrada e significativa. E o vazio existencial foi preenchido pelo Espírito Santo que me mostrou que o verdadeiro sentido está no amor concreto. Estes são apenas 2 exemplos entre milhares de pessoas comuns que experimentaram transformações profundas através da prática consistente destes 5 hábitos espirituais. A história de Luísa, uma adolescente que lutava contra a ansiedade social e a baixa autoestima, também merece ser compartilhada. Criada em uma família católica, ela conhecia as orações e frequentava a missa dominical, mas sua fé permanecia, em grande parte externa, sem impacto transformador em seu interior. Foi uma catequista atenta que percebeu seu sofrimento silencioso e a convidou para um grupo de jovens que praticava justamente estes 5 hábitos adaptados à realidade juvenil. No começo achei tudo muito estranho e desconfortável, confessa Luísa. Ficar em silêncio era especialmente difícil. Minha mente disparava em 1000 direções, principalmente pensamentos negativos sobre mim mesma. Mas ela persistiu, apoiada pelo grupo e pela catequista. O hábito que mais me ajudou inicialmente foi a invocação constante do Espírito Santo. Transformei-a em uma espécie de âncora mental nos momentos de ansiedade social. Quando sentia aquele pavor de falar em público, ou aquela certeza de que todos estavam me julgando, repetia internamente: Espírito Santo, meu amigo fiel, estás comigo. Gradualmente, Luísa começou a experimentar momentos de paz inexplicável, em situações que antes a paralisavam de medo. No silêncio Deus fala, no caos tua alma se distrai. Esta frase ajudou-me a criar um espaço interior de tranquilidade mesmo em ambientes sociais barulhentos e intimidadores. O que todas estas histórias têm em comum? Nenhuma delas mostra transformações instantâneas ou milagrosas, mas processos graduais e profundos que ocorreram através da fidelidade a práticas espirituais simples, mas consistentes. O Espírito Santo raramente opera por revoluções súbitas, preferindo a paciente evolução do coração humano, que se abre dia após dia à sua ação santificadora. Como disse certa vez São José Maria Escrivá: não me fales de milagres extraordinários. Contenta-te com o milagre cotidiano do Espírito Santo transformando lentamente um coração de pedra em um coração de carne. E tu? Estás pronto para permitir que este milagre cotidiano comece a acontecer em tua vida a partir de hoje? Chegamos ao momento da verdade, o ponto em que todo este conhecimento espiritual deve transformar-se em decisão concreta. Pois de nada serve conhecer os 5 hábitos que atraem o Espírito Santo, se não permitires que eles se tornem parte integrante da tua vida diária. O conhecimento que não leva à ação torna-se apenas um peso na consciência, uma responsabilidade não assumida. Aquele que conhece a vontade do seu Senhor e não a cumpre, receberá muitos açoites, advertiu Jesus. Lesse 12:47. Não por punição divina, mas pela lógica natural da vida espiritual. Quanto maior a luz recebida, maior a responsabilidade por vivê-la. O que te impede, neste exato momento, de tomar a firme decisão de implementar estes 5 hábitos em tua rotina diária? É o receio de não conseguir ser fiel a eles? Lembra-te de que não estás sozinho nesta jornada. O próprio Espírito Santo que desejas atrair mais poderosamente para a tua vida, também é quem te dará as forças para ser fiel. Ele é, simultaneamente, o destino da viagem e o combustível que move o veículo. É o medo de que estes hábitos exijam muito tempo em uma agenda já sobrecarregada? São João Paulo II, um dos homens mais ocupados do século XX, levantava-se 1 hora mais cedo todos os dias para garantir seu tempo de silêncio e oração.
Cardeal Sara observa sabiamente. Sempre encontramos tempo para o que realmente valorizamos. O problema não é falta de tempo, mas falta de amor. Talvez seja o ceticismo que te paralisa. A dúvida se estas práticas realmente farão diferença na tua vida. A esta objeção responde Santo Agostinho: se não acreditas, não experimentarás. E se não experimentares, nunca saberás. Os 5 hábitos que exploramos: silêncio sagrado, leitura da palavra, confissão frequente, invocação constante e serviço desinteressado, não são teorias teológicas abstratas, mas práticas concretas que geraram frutos abundantes na vida de incontáveis cristãos ao longo de 2 milênios. Seu valor não precisa ser aceito pela fé cega. Pode ser verificado pela experiência pessoal. Provai e vede como o Senhor é bom. CL 34:8. Este convite bíblico é um apelo à experimentação espiritual. No silêncio, Deus fala. No caos, tua alma se distrai. Esta verdade, que serviu como âncora ao longo de toda a nossa reflexão, agora te chama à decisão, porque no fundo a questão não é se o Espírito Santo deseja habitar mais plenamente em ti. Ele certamente deseja com amor infinito. A questão verdadeira é: desejas tu, com todas as fibras do teu ser, abrir-te mais completamente à sua presença transformadora? Estás disposto a criar deliberadamente as condições favoráveis para que o divino hóspede possa agir livremente em tua alma? Não amanhã, não depois que resolverem todas as pendências da tua vida, não quando as circunstâncias forem ideais, mas hoje, agora mesmo, exatamente como estás e onde estás. Não te peço uma decisão emocional, um entusiasmo passageiro que não sobreviverá ao primeiro obstáculo. Peço-te uma decisão profunda, enraizada não nos sentimentos voláteis, mas na vontade firme e iluminada pela inteligência. Uma decisão semelhante àquela tomada por Maria no momento da Anunciação. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Leque 1:38. Uma decisão que abrirá as portas da tua alma para que o Espírito Santo possa realizar em ti maravilhas além do que podes imaginar. Esta decisão não exige perfeição prévia. Exige apenas sinceridade e disposição para começar, para dar o primeiro passo no caminho da transformação interior. Pois o Espírito de Deus não espera que sejamos perfeitos para vir a nós. Vem a nós precisamente para nos conduzir à perfeição do amor. O momento é agora. A escolha é tua.